Oi, meus amigos amantes da natureza, eu sou a Jaciara, amiga das plantas e da natureza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Mágia das Plantas. Aqui é o nosso espaço onde vamos compartilhar a sabedoria ancestral popular. No vídeo de hoje falaremos sobre o espírito das plantas, de forma leve, didática e de fácil compreensão. Conforme já dito anteriormente, a cada geração os conhecimentos populares são esquecidos, e as pessoas acabam sendo privadas de soluções lindas para problemas cotidianos. Para entender o espírito das plantas, precisamos primeiramente entender como o espírito nosso vivendo no reino humano e como o espírito vivendo no reino vegetal, como cada um chegou até aqui. Há incontáveis eras. O grande espírito decidiu ter experiências no plano físico. Só que observou que sua vibração era muito alta, e a vibração da matéria física se destruiria, já que a vibração total do espírito não cabe na matéria. E disposto a ter experiências no mundo material, o grande espírito teve uma ideia: descobrir o quanto de si caberia dentro da matéria sem destruir a matéria de forma que ele conseguisse ser ele e ter experiências sem atrapalhar a existência da matéria. Após a descoberta, criou um sistema, se dividindo em pequenos pedaços, todos tendo sua essência e todos tendo consciência, para que assim pudesse experimentar ao mesmo tempo diversas realidades e assim entender a vida material. Só que, ao estudar a matéria, observou que a matéria possuía diversos reinos, cada um com suas regras, estruturas, modos de viver e de interagir com os outros reinos. Na nossa compreensão da realidade, conseguimos perceber o reino humano, no qual vivemos, conseguimos perceber o reino animal, estamos aprendendo aqui sobre o reino vegetal e conseguimos perceber o reino das pedras. Todos estes reinos possuem pedaços conscientes do grande espírito, onde o que diferencia sua consciência da consciência de um animal, de uma planta e de uma pedra é o corpo escolhido para experimentar a realidade física, ou seja, o seu corpo é projetado para ter uma experiência no reino humano. O corpo de um animal é projetado para ter uma experiência no reino animal. O corpo de uma planta é projetado para ter uma experiência no reino vegetal. E o corpo de uma pedra é projetado para ter uma experiência no reino das pedras. Nós temos a ilusão de que somos superiores aos outros reinos porque nossa experiência é dentro do reino humano, enxergamos as coisas e tudo no universo com os olhos projetados da experiência humana. Certamente, se você está aqui neste conteúdo, você já atingiu um certo nível de maturidade e entende em algum nível que existe vida nos outros reinos, então muita coisa não necessita de se falar aqui, já que nossa intenção não é converter leigos, e sim dialogar com quem quer aprender, dando ferramentas de entendimento. Todas as magias existentes podem ser resumidas na capacidade e busca de se criar pontes de comunicação entre o reino humano e os outros reinos, onde há uma troca de vibrações e informações entre os reinos, tendo como objetivo final o estabelecimento do equilíbrio entre os reinos. Dentro da magia das plantas, as pessoas do reino humano usam ferramentas ensinadas pelos antigos de geração em geração para criar pontes de conexão com o reino vegetal, acessar as estruturas do reino vegetal para que estas estruturas emitam uma vibração capaz de harmonizar alguma situação da pessoa dentro do reino humano. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura do reino vegetal, para que assim você adquira mais conhecimento de como funciona a mecânica da magia das plantas. E na próxima vez que você desejar criar pontes com o reino vegetal, tenha mais proveito no trato e recebimento das vibrações dos devas. Por ter atingido um determinado grau de despertar dessa linda realidade, já que a magia das plantas é a forma de magia mais limpa que existe na natureza. Usamos o termo reino para ficar mais fácil criar uma ponte de conexão, já que sabemos pelas histórias contadas que um reino possui um rei, uma rainha, possui uma corte real com os nobres que trabalham para que o decreto e as determinações do rei se cumpram, possui um clero com os sacerdotes que cuidam da parte espiritual do governo do rei, possui soldados que defendem o reino de ataques de inimigos e possui o povo que vive dentro dos domínios do reino sendo governados pelo rei.
Tendo estes elementos em mente, será fácil você compreender a estrutura do reino vegetal, facilitando sua interação com este reino fantástico, trazendo assim muito mais proveito para você, seja quando você for fazer um benzimento, um bate-folhas, preparar um banho de erva ou fazer um ritual magístico religioso usando as ervas, ou simplesmente tomar um chá. A primeira grande divisão do grande espírito a chegar no mundo físico chegou com sua vibração feminina, se assentou nos mistérios vibracionais do planeta e em todas as culturas é chamada de Mãe Terra ou Mãe Natureza. A Mãe Natureza é a parte do grande espírito que gerou e deu vida na matéria a todas as consciências que desejaram ter uma experiência na fisicalidade dentro do reino vegetal. O grande espírito fecunda a Mãe Natureza. Ela gesta as partículas do grande espírito e depois dá à luz nos mais diferentes segmentos do reino vegetal. Após nascer na fisicalidade, cada consciência que escolheu viver no reino vegetal recebe uma atribuição para compor a vida em sociedade deste reino. Algumas consciências serão reis e rainhas de um determinado mistério espiritual de um vegetal. Lembrando que o corpo da planta é apenas um corpo assim como o nosso corpo físico. Outras consciências serão sacerdotes do reino vegetal. Estas consciências que avaliam o quanto de vibrações vegetais poderemos movimentar, seja em nossos banhos de ervas, em nossos trabalhos magísticos e religiosos, bem como em nossos chás. Outras consciências serão os guardiões dos portais entre os reinos vegetal e reino humano. Estas consciências prefiro chamar de gênios do mistério vegetal, que fiscalizam as vibrações que entram e saem de um plano para outro plano. Estas consciências são as responsáveis por causar distúrbios na vida de todos os humanos que queiram profanar as vibrações do reino vegetal, bem como são as consciências que ajudam e auxiliam todos os humanos que queiram interagir de forma saudável com o reino vegetal. É preciso você não perder de vista que, conforme as consciências espirituais vão nascendo na fisicalidade do reino vegetal, elas vão recebendo atribuições para terem uma vida em sociedade e interagirem de forma saudável com outros reinos da fisicalidade. Vamos por assim dizer, no reino humano nós temos o povo, as pessoas comuns, os cidadãos. No reino vegetal, o equivalente prefiro chamar de devas. Nós somos pessoas comuns, para a estrutura social em que vivemos, que possuímos uma consciência. Da mesma forma, os devas são pessoas comuns do reino vegetal. Na nossa sociedade, há pessoas comuns que são médicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, motoristas, professores, pedreiros, faxineiros. Da mesma forma, há devas que desempenham diversas funções dentro da sociedade do reino vegetal. Cada planta, como você já deve ter percebido, possui um grupo específico de vibrações que interagem com certas áreas da nossa vida dentro do reino humano. E os devas de cada planta são especialistas naquele grupo específico de vibrações. Tipo os devas da planta sálvia, ao interagir com o nosso reino humano, são especialistas em alinhar nossa percepção física à nossa percepção cósmica, dentro do que cada humano suporta sem enlouquecer, trazendo uma vibração interessante de aterramento do nosso mental, seja como defumação ou em forma de banho de ervas. Os devas da planta eucalipto, ao interagir com o nosso reino humano, são especialistas em viajar pelas coordenadas espaço-tempo do reino humano para identificar acúmulos negativos provenientes de magias negativas e dissolver, em certos níveis, os filamentos de conexão que ligam o corpo energético do humano ao ponto de origem do acúmulo negativo. Exemplo: você está no ano de 2025 e resolve tomar um banho de ervas de eucalipto, ou decide colocar folhas de eucalipto embaixo do colchão, ou resolve arriar uma firmeza usando folhas de eucalipto com o propósito de se harmonizar. Os devas do eucalipto vão ler a sua assinatura energética, vão identificar o que te atrapalha de ficar harmônico e vai se desdobrar pela constante espaço-tempo até o foco da desarmonia,
sendo este foco encontrado no ano de 1999, ou o ano de 1602, ou o ano 307. Os reis e rainhas de cada mistério de cada planta do reino vegetal são as consciências responsáveis pela manutenção da ordem da sociedade dos devas de cada planta. Eles tomam decisões importantes que não cabem aos devas comuns tomar. Somente pessoas iniciadas no mistério vegetal possuem credenciais para acessar as vibrações dos reis e rainhas do mistério de cada planta e, assim, apresentarem seus pedidos para usarem vibrações mais qualificadas do mistério de cada planta. Até agora, certamente para muitas pessoas, muitas coisas começam a fazer sentido. Mas uma reflexão simples que deve ser estimulada é: por que o corpo humano e o reino vegetal se comunicam de uma forma tão intensa? Lembra que anteriormente foi dito que a primeira divisão do Grande Espírito se assentou no planeta em sua forma feminina, sendo conhecida em muitas culturas como Mãe Natureza? Pois bem, cabe ao útero da Mãe Natureza gerar as consciências que entrarão nos reinos da matéria na fisicalidade. Resumindo o que foi dito lá no início, o Grande Espírito quis ter experiências na matéria e precisou se dividir em pequenos pedaços conscientes para ter diversas experiências ao mesmo tempo em diversos reinos. Só que por conta de uma lei universal, tudo precisa nascer na matéria. Por isso, a primeira grande divisão na matéria do Grande Espírito é de energia feminina, chamado de a Mãe Natureza. Como as consciências dos reinos humano, do reino animal e do reino vegetal e do reino das pedras são consciências vindas da mesma fonte, do Grande Espírito, todas nascem da Mãe Natureza para existir no plano físico. Por isso que existem pessoas tão apegadas a um determinado animal: gato, cachorro, papagaio, coelho, pessoas que sentem uma conexão profunda com árvores, pessoas que se sentem protegidas por determinadas pedras ou cristais. As conexões entre reinos são muito naturais, pois todos os espíritos são irmãos e foram criados a partir do Grande Espírito e gestados dentro do grande útero espiritual da Mãe Natureza. Certamente você nunca deve ter se perguntado por que você come arroz, feijão, legumes, frutas, verduras e não terra e pedras? Porque o corpo humano possui mecanismos alquímicos de fusão com o reino vegetal. Já que o trato digestivo humano transforma os grãos como arroz, feijão, legumes como tomate, cenoura, beterraba, verduras como alface, almeirão em energia para se manter vivo na matéria física. Com base nisso, é possível ter um entendimento mais claro do porquê o banho de ervas funciona. Não é só o nosso trato digestivo que possui mecanismos alquímicos de fusão com o reino vegetal, nossa pele, nossos órgãos, por isso que os chás têm poder de cura, porque eles agem nos órgãos restaurando o equilíbrio energético. E principalmente nossa estrutura energética, chamada por muitos de aura. Toda vez que usamos o mecanismo do banho de ervas, ensinado de forma bem didática nos vídeos do nosso canal, acionamos as estruturas do reino vegetal para que os devas especialistas do mistério vegetal da planta que estamos usando avaliem nossa saúde energética e vibracional e trabalhem para restabelecer o equilíbrio. Nós temos os canais energéticos do nosso corpo, como chakras, meridianos de acupuntura, vasos maravilhosos que interagem diretamente com o reino vegetal. No entanto, dois destes nos interessam dentro da nossa abordagem, que são os chakras frontal e o chakra cardíaco. Para conseguirmos ter uma comunicação produtiva com o reino vegetal, precisamos entender que a comunicação através da fala e do som são ferramentas do reino humano usadas para os humanos se comunicarem entre si. A comunicação entre consciências de reinos diferentes ou de dimensões diferentes se dá através da telepatia, isto é, através de ondas psíquicas emitidas, transmitidas e recebidas pela rede neural das consciências. E a porta de entrada em nosso corpo humano é através do chakra frontal, o chakra da terceira visão.
Para aterrarmos as informações contidas nas ondas vibratórias recebidas em nosso chakra frontal, precisamos do chakra cardíaco e a ferramenta da intuição, que confirmará a energia das informações recebidas. Por isso que em muitas culturas, os especialistas na comunicação com o reino vegetal, primeiro, intuem qual deva pode melhor auxiliar a pessoa. E depois, quando vão preparar o que seja com as plantas, tem toda uma forma de estabelecer comunicação com os devas do reino vegetal e manusear as plantas. No chakra frontal se recebe a vibração emitida pelo deva da planta e no chakra cardíaco se confirma a informação contida na vibração. Buscando assimilar estes conceitos apresentados, você conseguirá ter um excelente aproveitamento nos seus trabalhos com as plantinhas. Acredito que, pelo nosso trabalho apresentado ao público, era necessário um vídeo com uma base mais filosófica e conceitual para que as pessoas tenham mais acesso às bases conceituais que fundamentam os vídeos apresentados no canal Magia das Precem. Plantas. Este vídeo foi uma simples abordagem buscando resumir o vasto conceito da realidade do espírito das plantas. Estas lições não substituem o conhecimento ancestral. Estas informações têm como objetivo fornecer ferramentas de entendimento a todos os amantes, simpatizantes e praticantes da fantástica magia das plantas. Sirvam-se com sabedoria dessa linda sabedoria ancestral apresentada aqui, e aproveitem que os guardiões do mistério vegetal estão permitindo contato e se beneficiem das vibrações harmônicas e equilibradoras que o reino vegetal tem a oferecer. Penso que após este vídeo será muito mais proveitoso os ensinamentos de banhos e chás do nosso canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, seus grupos de estudos e conte para mim como foi sua experiência, ou se você irá testar a sabedoria popular na sua vida. Para mim é muito importante te ouvir e saber o que você achou. Eu sou a Jaciara, amante da natureza e da sabedoria popular. Muito obrigada por ter ficado comigo e chegado até aqui. Beijos e até nossa próxima expedição no fantástico mundo das magias das plantas.